Internacional. Sempre um gosto ter-te aqui, Sá Agostinho. Vamos começar a olhar aqui para a França. O Tribunal de Paris pede 5 anos de prisão e inexigibilidade para Marine Le Pen. São, portanto, pedidos que estão aqui já a ser reivindicados pela mesma, que insiste não ter infringido, digamos, nenhuma regra, mas é um caso que ainda assim não deixa de haver motivos aqui para ser analisado. Sobre o mesmo, qual é a tua visão, Issal? Bem, é mais um caso judicial contra uma líder feminina, não é? Esta semana parece que há um vai-vem de acusações ou de condenações contra líderes mulheres, né, de vários países do mundo. Analisamos anteontem o caso do Equador, a vice-presidente foi afastada das suas funções, substituída por uma outra. Ontem analisamos o caso da Argentina, com a antiga presidente também a ser acusada de corrupção, e hoje é o caso da candidata francesa e também líder do Rassemblement Nacional. Ou seja, é um caso, né, de acusação que tem sobre ela. Também se bem a nota, em como, enquanto líder do Front Nacional, terá utilizado desviados fundos do Parlamento Europeu para, enfim, pegar ou pagar assistentes que já faziam parte da Assembleia do Front Nacional, na altura era Front Nacional. E, enfim, se for confirmada isto, a pena prevista é mesmo essa, né, de 6 anos de prisão, 2 dos quais pena suspensa e inegibilidade para cargos eletivos, não é? O que ele poderá afastar da provável volta à corrida presidencial de 2027. Ela nega essas acusações, o processo ainda não está concluído, deverá haver uma decisão final em finais deste mês e ver-se-á qual será o resultado e a reação que ela irá ter em relação a essa possível condenação, né? Mas me parece que a ser condenado ia acontecer isto, poderá ser eventualmente amnistiada, sei lá, deve encontrar-se uma forma qualquer, porque ela é uma das líderes, é um dos participantes, deu beneplácito ao novo governo francês. Eventualmente, sem ela, este governo não terá pernas para caminhar, né? Daí que, se ela for condenada, eventualmente poderá descarregar a sua raiva sobre este governo francês e cair, quem sabe, e convocar-se uma eleição antecipada. Ou seja, é um caso jurídico, sim, que poderá ter implicações para a estabilidade do atual governo francês, e veremos qual será o êxito desta consultação jurídica que terá lugar em finais deste mês. Poderá haver a sua aprovação no primeiro grau, mas depois também há outros graus de recurso e também decisão final na Corte Suprema do Estado francês. Certo. Vamos olhar aqui para o Irão, que recusa-se a negociar o seu programa nuclear sob pressão, mas esta expressão sob pressão leva-nos a acreditar que poderá existir, digamos, possibilidades desta negociação ao não ser sob esta alegada pressão que recusam-se a aceitar. Bem, o Irão está sob pressão desde que lançou esse seu programa nuclear, não é? Vamos dizer, 40, 50 anos atrás. A pressão sempre existiu, muitas vezes é gerida de maneira inteligente, outras vezes não, né? Mas a pressão existe e continua a existir porque existe o receio de que o país esteja a procurar adquirir arma nuclear, né? Que é isso que os países ocidentais não querem que aconteça, sobretudo porque ao ter arma nuclear, ou tendo relações crispadas com Israel, colocaria em segurança em risco de insegurança o próprio Estado israelita, né? A pressão existe e também existe receios sobre a sua verdade, a verdade de que esse programa nuclear tem fins pacíficos. Há sempre quem pensa que eventualmente não é este o seu principal objetivo, e prova disso foi, mesmo se em contramão, foi a retirada dos Estados Unidos do programa do acordo nuclear assinado em 2015, né? Existe esta pressão, mas também pode ser que
o Irão, de facto, quer obter esta arma nuclear e as pressões que tem vindo a sofrer são injustas, não é? E também o facto de o governo dos Estados Unidos, em 2018, ter saído do acordo nuclear, terá dado razão ou motivação ao Irão para eventualmente acelerar o enriquecimento do programa do urânio, que é combustível essencial para a produção da arma nuclear. Enfim, é um apelo que o ministro das Relações Exteriores lança, mas também, na mesma nota, ele apela para que a resolução deste conflito ou deste referendo possa ser feito com base no diálogo e no clima de confiança entre os parceiros europeus e, sobretudo, os parceiros europeus que são, no caso concreto, a França, o Reino Unido e a Alemanha. Mas o atual governo iraniano, como sabe, pretende desescalar ou pretende reduzir o clima de tensão com o mundo ocidental para eventualmente voltar a ter relações comerciais consigo. Mas a eleição do presidente Trump poderá complicar este rapprochement entre o Irão e o mundo ocidental. Não é mesmo cedo, a parte do Irão haja essa boa vontade de fazer com que as coisas voltem aos carris normais. Mas a intenção de colocar-se à disposição da comunidade internacional e colocar a transparência acima das especulações e fazer a mediação nuclear poderá dar-lhe um trunfo na mão para dizer que não tem intenções de ter programa nuclear para fins militaristas e eventualmente poderá apelar ao bom senso dos líderes europeus para que revejam as sanções que pendem ainda sobre o Estado iraniano. Mas o clima é esse de tensão, sobretudo porque, enfim, há quem apela mesmo para um confronto direto entre o Irão e Israel, né? Quer dizer, há este risco e ver-se-á qual será, mais uma vez, a orientação da política externa dos Estados Unidos em relação ao Irão e também em relação ao Israel, e se haverá outra vez costas viradas entre a Europa e os Estados Unidos no que toca ao Irão, porque pode ser que a Europa queira acelerar o processo de reconciliação com o Irão e eventualmente não se este entendimento dos Estados Unidos e estarão outra vez de costas viradas e estando de costas viradas os eventuais programas de fim de sanções económicas estarão outra vez congelados em prejuízo dos interesses do governo iraniano. Mas também o receio do Irão é que, havendo um próximo Conselho da Agência Internacional de Energia Atômica, que eventualmente decidirá, dará um juízo, uma avaliação do programa nuclear iraniano e também a transparência do governo iraniano, espera que este juízo, esta declaração não seja contrária a este clima de definição que o Irão pretende levar a cabo em relação com o mundo ocidental. Certo. Isal, vamos para o terceiro e último tema desta noite, e é exatamente para o atentado classificado como terrorista que aconteceu no Brasil. Um homem com explosivos morreu após entrar no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Claro que outras vítimas também foram, digamos, afetadas de alguma forma, mas a olhar exatamente para este caso, para este atentado, as investigações continuam ainda a ser feitas, mas algumas motivações aqui relacionadas ao 8 de janeiro também já começam a ser especuladas. Quais são, digamos, as possíveis relações que nós podemos aqui identificar entre este caso de hoje e os outros cenários que presenciamos no 8 de janeiro? Um elemento comum entre o assalto de 8 de janeiro de 2023 e este, enfim, não sabemos se é atentado, se a polícia irá esclarecer, é o facto disto acontecer na Praça dos Três Poderes, né? Que é ali o centro em Brasília, que contém os três poderes federais do poder soberano brasileiro. É como se aquela praça fosse o alvo a bater, ou de qualquer forma simbolize alguma discordância, enfim, de qualquer género, entre os assaltantes no passado e eventualmente este
assaltante de hoje, de hoje ou ontem, que atacou ou que ia atacar as instituições da soberania brasileira. Sinal de que, eventualmente, enfim, no passado, esta criação na mesma praça dos três órgãos do poder, se calhar simbolizava a unidade, a estabilidade do Estado brasileiro. Mas com o tempo e este clima de tensão que existe hoje, motivado por diatribas ideológicas e outras razões, colocar os três centros do poder no mesmo lugar é quase, enfim, é um ato que não contribui para a segurança desses mesmos órgãos, porque num só atentado ele pode atingir o Presidente da República, pode atingir o Presidente do Senado, pode atingir o Presidente do Supremo, ou seja, o ideal, claro que aqui já não anda mesmo constituído, mas eventualmente no futuro qualquer, se esses atentados continuarem a acontecer aí de forma insistente, deverá levar o governo brasileiro a pensar em criar essas estruturas em lugares diferentes, né? E reforçar também a sua segurança de forma significativa, porque, enfim, este clima de insegurança depois, a dias da realização da Cimeira do G20, não abona a boa imagem do Brasil e também da confiança dos investidores, que, enfim, eventualmente deverão olhar para isso como o Brasil estando a descambar para um período de instabilidade e de incertezas políticas e militares ou de ordem pública nos últimos tempos. Ou seja, é um momento que deverá levar o governo brasileiro, a sociedade a refletir-se, é um momento de repensarem, em criarem novas, em delocalizar esses órgãos de poder em lugares diferentes e desviá-los melhor para se evitar que haja um acesso fácil, sobretudo aos homens que têm outras intenções, não as de respeitarem o que esses três poderes aí reunidos simbolizam para a soberania, para a unidade do Brasil. Certo.